Fala, manos, como estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. E é o seguinte, pega o seu caderno já e faz a anotação, tá? Não deixe o seu caderno em branco, tá? Anota as informações, são importantes. A gente vai estudar durante esse ano uma boa parte sobre esse conteúdo aqui, tá? E não vai deixar seu caderno aí sem as anotações. É importantíssimo você ter essas informações, principalmente porque agora começa a ser vacinadas as pessoas, né? E talvez, né? Vai que a gente consiga, né? Vai que dê tudo certo e todos sejam vacinados. A gente volta para aula esse ano, né? Vamos torcer para isso. Então, vai voltar para a sala com o caderno em branco? Aí não vai rolar, né? Enfim, vamos lá. Citologia. Citologia é a parte da biologia que se dedica ao estudo das células, tá? E as suas estruturas. Como a célula é a menor unidade viva, então é importante a gente estudá-la, né? Compreender, porque uma célula de um organismo, ela não é exatamente igual à célula de um outro organismo, de uma outra espécie de ser vivo, né? Então é bom a gente estudar esse funcionamento, as estruturas que tem na célula. E as células, se você relembrando aí, elas começaram a ser estudadas a partir dos trabalhos de Robert Hooke, né, em 1665, utilizando um microscópio bem rudimentar. Ele conseguiu aí ver as células de uma cortiça, né, de um pedacinho de uma casca de árvore, só que elas estavam mortas. E ele chamou, né, de célula, né, de pequeno compartimento, né? Mas aí que começou os estudos referentes à célula. Atualmente admite-se que as células são formadas por 3 partes básicas. Olha, importante aí, tá? Então tenha isso em mente: a membrana, o citoplasma e o núcleo ou material genético, tá? Um não é a mesma coisa que o outro, tá? Mas não é exatamente a mesma coisa, mas eles têm caráter semelhante, tá? Apresentam funções semelhantes. Então vamos lá. Células com o núcleo, né? Elas são denominadas, eu acabei de falar núcleo aqui, né? Células com núcleo são denominadas eucariontes ou eucarióticas. Geralmente a gente utiliza essa palavra aqui. Esse tipo de célula pertence a todos os seres vivos do reino animal, vegetal, protista e fungo. Então os fungos, os protozoários, as algas, né, as plantas e todos os seres do reino animal têm esse tipo de célula, eucarionte. São células com um núcleo bem definido. Já as células que não apresentam um núcleo definido, elas são denominadas procariontes ou procarióticas. Geralmente também se utiliza procariontes. Nesse tipo de célula, todo o material genético fica solto no citoplasma. Tá? Esse material genético ele vai ficar solto, vai ficar disperso, né? Ele pode ficar espalhado no citoplasma. E já vai ter uma foto para tentar exemplificar isso. Tá? Como único exemplo dos procariontes, temos todos os seres do reino Monera, que é o reino das bactérias, tá bom? Das algas azuis, são os únicos seres desse reino Monera, tá bom? Desculpa. A membrana plasmática, ela, como falamos antes, né, a membrana plasmática, ela delimita o que está dentro ou fora da célula. É como se fosse a parede, sei lá, do seu quarto. Tudo que está dentro do quarto ou que está fora do quarto. Tá bom? Dentro é intracelular, fora extracelular. Tá bom? É o significado. Tá? Então tudo que estiver dentro ou fora da célula é delimitado pela membrana plasmática. É como se fosse a cerca. Tá? O que está dentro e o que está fora. No núcleo encontram-se as informações genéticas. Isso é importante a gente lembrar. Que as informações genéticas estão nessa organela aqui, nessa região, tá? No núcleo. Já no citoplasma, que é toda a região entre o núcleo e a membrana plasmática, encontram-se dispersas substâncias químicas, água e diversas estruturas que ajudam nas reações químicas que acontecem na célula. Diversas estruturas. Olha só. Essas estruturas são denominadas organelas celulares. Organelas, imagina que é um órgão, né? Assim como você tem o seu coração, um estômago, né? As células também tem, cada célula tem a sua organela, tem seu órgão pequenininho, né? Que faz diversas reações químicas e funções dentro da célula. Aqui nós temos as figuras para representar uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Então olha só.
Aqui por fora, né, a gente delimita a célula com a membrana plasmática. Não fique apegado aos nomes por enquanto, a gente vai estudar um por um, tá? Durante uma boa parte do nosso primeiro, segundo e terceiro bimestre. Mas o que você tem que lembrar? Aqui ao redor, aqui, o nome disso aqui que delimita, né, a célula é a membrana plasmática. Né? Tudo que está dentro do que está fora. Separa, faz a separação. Tá? Aqui no meio, nessa parte que parece um ovo, né, nós temos um núcleo. Então o núcleo aqui, ó, ele está envolvido, né, está envelopadinho, bonitinho. E nós chamamos isso aqui de célula eucarionte. Um núcleo bem definidinho. Tá bem arrumadinho, tá bem lisinho aqui, ó. Entre a região, entre o núcleo, né, tudo que tiver aqui, ó, entre o núcleo e a membrana plasmática, ó, nessa região toda aqui, é chamado de citoplasma. E você percebe que no citoplasma não tem só um líquido, ou água, ou substâncias químicas. Tem algumas estruturas, tem alguns desenhos representando estruturas, né, que são as organelas celulares. Tá? Então, basicamente, esse aqui é um esqueleto aí, né? Uma esquematização de uma célula eucarionte. Do outro lado aqui nós temos uma célula procarionte. Percebe que o núcleo já não tem, né, definido, ó, ele está todo aí meio como se fosse solto no citoplasma. Não tem aqui entre aspas, né, um envelope, né, aqui ao redor. Então essa é a principal característica de uma célula procarionte, tá? O núcleo não é bem definido, esse material está solto no citoplasma, tá? O que é o citoplasma? É a região entre esse material genético e a membrana plasmática, tá? Então, tá aqui, ó, tá solto, beleza? Meus queridos, eu separei também aqui uns vídeos e eu espero que você possa perceber algumas células, tá bom? Geralmente eu levo o microscópio para dentro da sala de aula e a gente visualiza isso com o microscópio, mas eu peguei e tive que, como é remoto, né, a gente não pode ficar também compartilhando esses aparelhos, né, por questão de sanitárias mesmo, né, e então eu peguei uns vídeos aqui pra gente, pequenos trechos, tá bom, de células. Você vai perceber que aqui nós temos essas células, são chamadas de hemácias, são as células do nosso sangue, tá, então aqui ela tá, por exemplo, de lado, né, aparecem várias pastilhas, né, e aqui ela tá de frente, ó. Tem algumas, se eu ver um redondinho, parece uma bolachona aqui, né? Essas células são interessantes porque elas são células anucleadas. Elas não possuem núcleo, tá bom? Então, ó, existem algumas regras aí que não são aplicadas. Elas são células de seres eucariontes, por exemplo, os humanos, tá? Mas elas não possuem núcleo. Tudo bem? Então, aqui ela tem um movimento, né? Eu vou clicar aqui. Você percebe as células em alguns aumentos. Então, aqui está uma movimentação e logo ele coloca, né, o pesquisador aí coloca um aumento de 1000 vezes. Aí dá para perceber mais essas célulazinhas aí, todas ajuntadas, né? São células importantes que levam inclusive o oxigênio, né, dos seus pulmões até o restante do seu corpo. Essas são as células responsáveis por esse transporte de gases, né, principalmente do oxigênio em nosso corpo, tá ok? Aí o próximo vídeo, o próximo que eu separei é o... Não era esse aqui não, cara. Eu acho que esse cara... Como é que é? Deixa eu ver se já passou. Aqui, vamos ver. Esse aqui é o espermatozoide. Tá, então está sendo analisado aqui os espermatozoides. São células que já apresentam um movimento próprio, tá bom? Aquele sangue lá, as células não movimentam sozinhas. Aqui já movimentam. Tá? Então cada célula está frenética, né? Cada célulazinha dessa aí é uma célula responsável pela reprodução, né, dos seres vivos. Deixa eu cortar aqui. São células responsáveis pela reprodução dos seres vivos, né? No caso aqui são células são gametas masculinos. Tá? E o próximo que eu separei é um protozoário. Tá? Vou cortar esses. Também não era esse aqui, eu não sei por que tá voltando. Vai. Vamos, tio. Aqui. É um protozoário. Tá? Então, essa célula também tem um movimento próprio. Tá? Você percebe que tem os cíliozinhos aqui. E esses cílios que empurram. A gente vai estudar isso mais pra frente.
mas é eles que causam esse movimento na célula e o rapaz aí que tá, a pessoa que está tentando focalizar aí tem que estar se virando para focalizar e correr com o microscópio atrás desse ser vivo aí. Tá bom? Então você percebe que lá dentro ó, tem várias estruturas bem diferentes, né? Ó, umas coloridas, outras meio engrugidas. E é basicamente isso que a gente vai estudar nesse ano, as organelas celulares, tudo que está dentro das células, tá bom? Meus queridos, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você manda para mim no WhatsApp do privado, a gente conversa e responde lá. Valeu, falou, fui! Vai fazer atividade, hein?